Ok. Então, bom dia a todos. É um prazer hoje receber a Sara Santos como nossa palestrante da semana. A Sara foi nossa aluna aqui na graduação de Ciências Biológicas na PUC, depois fez mestrado comigo aqui. O artigo dela do mestrado está publicado, acabou de sair, né, na Systematic Biology, foi um excelente estudo. Depois ela foi para o Canadá, onde ela fez doutorado na University of Western Ontario. É sobre isso que ela vai, nos apresentar hoje, trabalhando com genômica, então ela faz vários estudos muito interessantes de genômica evolutiva e está em breve indo para um pós-doutorado na Suécia, também trabalhando com genômica de mamíferos, genômica evolutiva, paleogenômica. Então a Sara tem muita experiência interessante e eu tenho certeza que será um seminário muito legal e depois ela vai responder perguntas aqui dos alunos e de outros interessados. Então, obrigado, Sara, por aceitar e passo a palavra para ti. Oi, muito obrigada pelo convite e pela introdução também. Estou bem feliz de estar aqui de volta, mesmo que virtualmente. Então, hoje eu vou falar sobre o meu doutorado aqui no Canadá. Eu acabei de terminar, eu defendi minha tese agora em abril, então é bem recente. Mas antes de eu falar um pouco dos carneiros, em si, eu quero falar um pouco da minha jornada acadêmica também, porque eu acho que foi uma jornada um pouco diferente, teve várias coisas diferentes que aconteceram. Eu comecei meu doutorado em 2019, quando eu me mudei para o Canadá. Primeiro eu morei em Edmonton, que fica em Alberta. Então esse aqui é o pessoal do laboratório. Todo mundo super receptivo, pessoas de diferentes lugares. Esse aqui é meu orientador, o David Copeman. Então foi ótimo, foi uma ótima experiência logo de cara. Eu pude ir numa conferência em San Diego e na Califórnia. Foi logo assim, já comecei fazendo várias coisas do meu doutorado. Também lá a gente tem que dar aula como parte do dinheiro que a gente recebe. Então eu tive várias experiências diferentes, né, de poder dar aula, tanto aula só demonstrando para os alunos o experimento e depois eles têm que fazer, ou algumas disciplinas eu só tive que corrigir provas. Então diferentes habilidades foram desenvolvidas ao longo do doutorado. Mas especificamente o que aconteceu, e todo mundo sabe também, teve o Covid, e aí depois disso o meu orientador ele conseguiu um novo emprego em outra universidade, o que fez com que eu acabasse me mudando. Mas aqui só mais algumas coisas que eu fiz na Universidade de Alberta foi eu fiz um campo que a gente foi coletar amostras fecais para outro projeto, não para o meu, mas aí eu pude ver os carneiros que estão aqui. Também vi ursos, eu vi diferentes espécies, foi bem legal e a gente foi para lugares bem altos, como dá para ver nessa foto aqui. A gente escalou montanhas de verdade, então foi bem divertido, foi bem diferente. E aí em si, que eu mencionei, né, que a gente acabou mudando de Alberta para London. London fica em Ontario. E aí eu passei para a Universidade de Western Ontario ou Western University. Ela tem esse estilo meio Harry Potter, bem diferente, comparado com a outra universidade que era mais moderna. Eu adoro esse estilo daqui. Mas aí foi aqui que eu realmente desenvolvi o meu doutorado, ou parte dele, e finalizei aqui. Então, na verdade, é como se eu tivesse terminado meu doutorado um pouco mais cedo, porque eu comecei esse aqui em 2021. Mas é um segmento do que eu fiz lá em Alberta. E aqui, de novo, eu tive a oportunidade de dar aula, e agora, nesse último termo, agora eu tive uma oportunidade muito legal que não é tão comum, mas aqui na universidade que eu tô acabou acontecendo, que eu pude ser a professora titular de uma disciplina. Eu dei aula de genética evolutiva, então foi bem legal, foi bem diferente, um pouco diferente do que a gente faz, né? Que normalmente a gente é considerado assistente de teaching, de ensino. E esse, não, eu realmente fui a professora daquela disciplina, então foi muito legal, foi bem bacana. Meus alunos eram muito legais também. E isso foi parte, né, do meu doutorado, mas no meu doutorado em si eu estudei a história evolutiva dos carneiros selvagens da América do Norte. Mas antes da gente falar deles especificamente, tem alguns conceitos que são importantes da gente mencionar. Então, quando a gente está estudando a história evolutiva de diferentes espécies, normalmente a gente tem algumas espécies de interesse, e eu peço desculpa, mas eu tentei traduzir meus slides e alguns deles ainda tem alguma coisa em inglês. Mas só para exemplificar aqui, são as espécies evolutivas, por exemplo, a gente pode ter humanos, chimpanzés, gorilas e orangotangos, e a gente tenta traçar
a história evolutiva deles ao longo de uma árvore filogenética. Então, a gente tenta olhar as relações entre as espécies. Então, por exemplo, humanos e chimpanzés são próximos nessa árvore filogenética. Então, a gente tenta achar o ancestral comum entre as diferentes espécies e a gente vai montando essa árvore ao longo das diferentes espécies. E a gente tenta ir dos ancestrais para as espécies modernas, as espécies que a gente está estudando de interesse. E isso nos ajuda a entender melhor como que eles evoluíram ao longo do tempo. E com isso a gente pode estimar a árvore de espécie, e a árvore de espécie pode ser estimada com diferentes tipos de dados. Então a gente pode usar dados morfológicos, então olhar, por exemplo, o tamanho de um crânio e comparar entre as diferentes espécies, ou usar dados bioquímicos, olhar especificamente caminhos bioquímicos que poderiam nos ajudar a entender como que essas espécies evoluíram. E também a gente pode usar dados moleculares que nos ajudam a estimar a árvore de espécie e entender as relações entre elas. Com os dados moleculares, normalmente a gente tem a sequência de DNA para cada uma dessas espécies e a gente tenta olhar para aquelas partes que são similares entre duas espécies, por exemplo, a espécie C e D, e isso vai ser montado na árvore como elas sendo próximas, filogeneticamente. Então, quando a gente olha no genoma completo, o genoma completo ele vai ter a maior parte da história normalmente, não é o caso de todas as espécies, mas a maior parte da história vai contar que a gente tem a árvore de espécie e como elas evoluíram ao longo do tempo. Só que é muito importante quando a gente olha o genoma completo, que a gente separe esse genoma em diferentes partes, porque as diferentes partes vão contar diferentes histórias. Então, como eu mencionei, a maior parte normalmente vai dizer a árvore de espécie, vai demonstrar essa árvore de espécie, mas outras regiões poderiam mostrar uma árvore alternativa. Então, nesse caso aqui, a gente está dizendo que C e D, que nem o exemplo anterior, são próximas, mas aí em diferentes partes do genoma a gente pode ver outro tipo de relação. Então, ao invés de ver C e D, agora a gente vê C e B, ou B e D. Então, só diferentes espécies tendo diferentes relacionamentos filogenéticos. Então, o que a gente está olhando especificamente é se essas regiões são compartilhadas entre as espécies. E se elas são compartilhadas e elas não representam a árvore de espécie, então elas têm algum outro tipo de causa. E aí é quando a gente olha especificamente para a discordância genealógica. Discordância genealógica pode ser causada por diferentes mecanismos. Um deles é introgressão. E introgressão ela acontece quando existe hibridação entre as espécies. Então aqui eu só tenho um exemplo bem básico em que vamos supor que a gente tenha a América do Sul. E eu sempre uso bastante exemplos com a América do Sul aqui quando eu estou no Canadá. Só para lembrar sempre o Brasil, eu sempre menciono o Brasil. Mas nesse caso aqui, a gente tem espécies de pássaros na América do Sul, então a gente tem a espécie A completamente preta, a espécie B completamente branca e a espécie C só tem uma cauda diferente. E essa aqui seria a nossa árvore de espécie, em que B e C são próximas e A é a mais distante das três. E aí o que acontece para a introgressão acontecer é que as espécies, vamos supor que tem uma barreira, elas não conseguem hibridizar, então agora a gente tem essa barreira se desfazendo e a espécie A e a espécie B, elas conseguem ter sua distribuição mais uma vez, eu esqueci da palavra overlap, mas conseguem mais uma vez se juntar, né, e ter esse contato secundário. E com esse contato secundário, daí híbridos podem ser formados. Então, nesse caso aqui, eu estou dizendo que os híbridos agora têm essa coloração mais cinza, e esses híbridos, então, precisam cruzar de volta com a espécie parental. Então, vamos supor que os híbridos cruzem de volta com a espécie B, então os híbridos vão estar introduzindo o genoma, ou partes do genoma que são da espécie A para a espécie B. Então, essa é uma forma que a introgressão acontece. Então, a gente tem contato secundário, geração de híbridos e os híbridos cruzando de volta com as espécies parentais e introduzindo essa nova genética. E nesse caso aqui, eu estou usando bem ilustrativo na questão de coloração, mas é claro que a introgressão nem sempre é visual, nem sempre a gente vai conseguir ver esse padrão na morfologia das espécies. Mas nesse exemplo aqui, seria que
por conta dessa introgressão, a espécie B agora tem essa cabeça que é cinza. Antes ela era completamente branca, mas por conta da introgressão da espécie A para a espécie B, ela tem uma nova morfologia. E isso, quando a gente olha na árvore de espécie agora, a gente sabe que boa parte do genoma vai representar a relação entre B e C como próximas, mas daí esse padrão de hibridação vai ter também sinais entre A e B. Então, a gente vai ter partes do genoma que representam introgressão e que representam hibridação. E a hibridação pode ser tanto do passado quanto recente, dependendo das diferentes espécies. Eu, particularmente, estudo a hibridação passada, então, tudo que aconteceu provavelmente há mil e tantos anos atrás, ou milhões de anos atrás, dependendo. Então, nesse caso aqui, eu quis mostrar também um exemplo mais específico, em ursos. Então, em ursos, a gente tem que o DNA nuclear vai mostrar, a maior parte vai mostrar que espécies de ursos polares e ursos pardos são diferentes, e a gente olha na morfologia, olha a distribuição, a gente consegue identificar esses padrões, e o urso preto, ele é mais distante filogeneticamente das duas. Mas, claro, diferentes partes do nuclear vão contar diferentes histórias, mas essa aqui é a história majoritária no genoma. Mas quando a gente olha outro tipo de dado, por exemplo, se a gente olha o mitocondrial, a gente consegue ver que o polar agora, ao invés de estar separado completamente do pardo, ele está entre o ABC Island, que é uma ilha que tem no Alasca, e é justamente o polar está junto, está próximo, né, filogeneticamente, desses ursos pardos dessa ilha. Então, já mostrando ali um sinal de hibridação passada que aconteceu entre essas espécies. E também outra forma da gente estimar a hibridação, não só entre as espécies contemporâneas, mas também com as espécies fósseis. Então, agora, com o avanço das tecnologias de sequenciamento, a gente consegue cada vez mais obter pedaços, né, de DNA antigo. Claro que esse DNA antigo muitas vezes é fragmentado, pode ter contaminação, mas a gente já está conseguindo cada vez mais ter um dado com qualidade. E o que acontece daí é que a gente pode tentar estimar a hibridação com esses fósseis também. Então, vamos supor aqui a gente tem essa árvore de filogenética que eu mencionei antes, dos ursos pardos e polares, mas aí a gente também teria a possibilidade de ter algo extinto que poderia ter contribuído para o genoma dessas espécies. E nesse caso aqui a gente consegue ver, através de análises filogenéticas e genômicas, que o urso pardo ele compartilha ancestralidade com o cave bear, um fóssil, que é entre 0,9 e 2,4%. Então, uma parte do genoma que demonstra essa hibridação, que demonstra essa relação, ou essa partilha de DNA entre uma espécie moderna e uma espécie extinta. Então, esses diferentes tipos de dados ajudam a gente a entender melhor a história evolutiva das diferentes espécies. E também a gente tem casos disso no nosso próprio genoma, né? Se a gente olha, por exemplo, sinais como Neandertal, Denisovan, a gente tem essa possibilidade também com o DNA antigo. Um, e com isso, daí eu posso mencionar esse grupo tão interessante que foi muito legal de estudar durante meu doutorado, esse grupo é chamado Paxidiformes, que significa, não que significa, mas que inclui três diferentes espécies. Então, ela inclui Bighorn Sheep e Thinhorn Sheep, so essas duas subespécies aqui são Thinhorn Sheep, e também tem Snow Sheep. Snow Sheep é uma espécie que tem na Ásia, então ela é um pouco diferente dessas duas aqui. Mas especificamente, Bighorn Sheep tem esse horn, tem eu esqueci a palavra, mas ele é mais robusto, né? Ele é mais tight, ele é mais preso na cabeça do animal, enquanto o Thinhorn Sheep tem essa versão mais fina e ela é mais alongada para fora. O Bighorn tem essa coloração mais escura e Stone and Doll, que são as duas subespécies de Thinhorn Sheep, elas têm colorações diferentes, o que é bem interessante. Então, Doll, ela tem essa coloração completamente branca, enquanto Stone tem essa coloração mais escura.
o que se assemelha mais com Bighorn do que com Dall, mesmo que elas sejam da mesma subespécie, da mesma espécie. Então, aqui, só para exemplificar e ficar um pouco mais claro, é que Doll e Stone, elas são as duas subespécies de Thin Sheep, e Bighorn Sheep é completamente diferente delas. Então, esses aqui são os carneiros selvagens da América do Norte. Doll, ela fica mais para o norte da América do Norte, então, por exemplo, ela fica no Alasca, no Yukon, Northwest Territories e uma porção da Colômbia Britânica. Stone é mais restrita à Colômbia Britânica, enquanto Bighorn é bem na parte, na costa aqui dos Estados Unidos, incluindo Califórnia, acho que New Mexico, algumas outras regiões, Wyoming, mas também tem uma porção aqui no Canadá, que é em Alberta, que Bighorn está também. A única coisa é que atualmente não existe nenhuma distribuição que se conecte entre Bighorn e Stone ou Doll. Então elas estão bem distintas nesse sentido. Stone e Doll elas ainda hibridizam, então existe um morfotipo intermediário entre Doll e Stone. Então Doll toda branca, a Stone é mais escura. E aí essa versão intermediária só tem uma combinação entre essas duas colorações. E Bighorn, ela é mais escura na pelagem. Então, qualquer sinal de hibridação que aconteceu entre essas espécies é no passado e não atualmente. Então, era isso que eu queria determinar. Então, eu quis determinar essa história evolutiva dos carneiros selvagens usando diferentes tipos de dados moleculares, então, nuclear, mitocondrial, também usando DNA de fósseis, e eu queria estimar sinais de hibridação entre as amostras de grupos taxonômicos de tempos diferentes, então, modernos ou fósseis. E aqui a gente começa a história dos carneiros selvagens na América do Norte, mais ou menos 1 milhão de anos atrás, e o fóssil mais antigo que a gente tem de carneiros na América do Norte é de 700 mil anos atrás. Então era numa época em que a glaciação não estava tão avançada, eles tinham amplo habitat para se mover, para expandir e para habitar. Então, quando eles entraram na América do Norte, eles não encontraram tanto impacto do ambiente. Então, esse é mais ou menos o cenário que a gente que entra na América do Norte. E aí, especificamente, as hipóteses que eu estava olhando era... Então, a gente tem esse ancestral, que provavelmente era Snow, ou outra espécie ainda que tem na Ásia, de carneiro, que é Argali. E esse ancestral ele teria entrado na América do Norte, de repente, depois teria divergido em Thinhorn e Bighorn Sheep, ou um ancestral, né, que se assemelhe a essas duas espécies. E Thinhorn daí teria se desenvolvido em Doll, que provavelmente teve algum tipo de mutação e seleção natural que permitiu com que a coloração de Doll ficasse mais clara. Provavelmente tem a ver com a distribuição dela mais para o norte. E daí também temos Stone, que provavelmente ou foi um ancestral que era branco e teve hibridação com Bighorn e teve essa função, essa morfologia introduzida de novo, ou já era mais escura e só manteve essa coloração por conta da hibridação. São algumas possibilidades de por que Stone e Doll são um pouco diferentes, especificamente porque se a gente olha os ancestrais ou as espécies que habitam a Ásia, a gente vê que a coloração delas é mais escura, então talvez seja por isso. No meu projeto especificamente, a gente tem algumas hipóteses, mas a gente não conseguiu realmente provar a questão da coloração, e talvez seja um pouco mais complexo. Mas no sentido aqui, a gente realmente queria olhar a hibridação entre as diferentes espécies e o quanto isso está presente no genoma. Um, e uma coisa que nos ajudou a basear esse estudo foi que em 2006 teve um estudo com um pedaço do mitocondrial, a região de controle do mitocondrial, bem pequena, acho que era
500 base pairs, nucleotídeos, que eles usaram para tentar estimar dados populacionais também. Mas especificamente eles viram que populações de Stone elas estavam próximas de Bighorn e não de Doll. Então, ao invés de ver essa espécie, essa árvore de espécie aqui, a gente estava vendo mais que Stone e Bighorn elas estavam próximas por conta desse pedaço do mitocondrial. E isso era estimado em mais ou menos há 70 mil anos atrás. Então, mais ou menos nesse tempo, aconteceu esse processo de hibridação que teria trocado o mitocondrial de Stone. Então, ele não tem mais Tenhorn mitocondrial e teria agora o mitocondrial de Bighorn. Então, essa é uma possibilidade, uma coisa que eu também estimei, mas usando o mitocondrial completo. E com isso, então, eu vou focar especificamente em 3 capítulos da minha tese. Eu tinha 4 capítulos de dados, com dados, mas eu vou focar em 3 que realmente focam nessa questão de hibridação. Então, o primeiro é focado nos mitogenomas completos, depois os genomas nucleares completos e depois usando dados de fósseis. Então, a gente vai de um dado mais moderno, contemporâneo, com as espécies atuais, e a gente também usa os fósseis para tentar estimar padrões de hibridação. Então, para todos esses capítulos, eu usei mapeamento baseado em referência. Então, referência a gente significa que a gente usa, por exemplo, um carneiro ou uma ovelha doméstica que tenha um genoma completo, e a gente sequencia fragmentos menores para as espécies, para diferentes indivíduos. E esses fragmentos, então, são mapeados contra a referência e a gente consegue gerar algo mais contíguo para cada indivíduo. E cada um desses indivíduos, então, terão as mesmas coordenadas baseadas no genoma do carneiro ou da ovelha doméstica. E aí a gente pode analisar o dado usando diferentes métodos. E esses diferentes métodos podem ser para estimar árvores filogenéticas, usar métodos específicos para hibridação, como o D-Statistics ou Admixture Graph, ou também usar um PCA para olhar as similaridades genéticas. E aqui eu só estou mencionando brevemente, mas eu vou focar exatamente em cada um desses para cada uma das análises. Para a primeira análise, para o primeiro capítulo, que é para analisar os mitogenomas, eu estimei árvores filogenéticas. Então, como eu mencionei antes, a gente pode olhar a árvore de espécie ou árvores alternativas. Especificamente, a gente queria ver se as árvores alternativas também refletiam essa relação entre Stone e Bighorn. Então, a gente olha para a história de especiação e também discordância genealógica. Então, com as árvores filogenéticas, a gente não consegue necessariamente distinguir entre as discordâncias genealógicas. A gente pode ter introgressão, mas a gente também pode ter outras coisas que afetam. Mas é uma forma da gente analisar o genoma e nos dar uma ideia de como que o genoma se comporta ou como as diferentes regiões, o que as diferentes regiões demonstram. E depois disso, a gente também pode estimar os tempos de divergência entre as espécies. Então, especificamente, eu queria verificar as topologias, a árvore de espécie em que Doll e Stone estão próximas. Então, elas são subespécies de Thinhorn Sheep, e Bighorn é separado, então as duas espécies separadas. E depois eu também queria olhar especificamente as topologias alternativas em que Bighorn e Stone eram próximas, ou Bighorn e Doll. Então, eu chamei elas de topologia alternativa 1 ou topologia alternativa 2. Então, quando eu estava analisando usando métodos que estimam árvores filogenéticas, eu estava tentando olhar para essas 3 topologias e verificar se existia algum tipo de sinal de hibridação usando esse método. Então, para os mitogenomas especificamente, eu queria ver a distinção entre Thinhorn e Bighorn sheep. Um, então, esse projeto aqui, especificamente, eu tive a ajuda de uma aluna da graduação, a Michelle Cho. Eu fui mentora dela nesse projeto, e então ela analisou. Na verdade, eu desenvolvi tutoriais e ela analisou com base nesses tutoriais o mitogenoma de diferentes espécies, né, de Doll, Stone e Bighorn. E também a gente tinha outgroups, então a gente tinha grupos externos, né? Tipo, grupos que são menos filogeneticamente próximos a essas espécies aqui. Então, a gente tinha Snow, a gente tinha
ovelha doméstica, a gente tinha espécies da Ásia também. Aqui eu só mostrei as espécies principais. E a gente usou o mitogenoma completo ou partes do mitogenoma, especificamente alguns genes. E todas esses diferentes partições, elas demonstraram o mesmo sinal. E é um sinal bem interessante porque a gente tinha quatro indivíduos de cada um, são quatro indivíduos de Doll, quatro indivíduos de Stone e quatro indivíduos de Bighorn. E nesse caso aqui, a primeira parte que aqui a gente verifica que a gente tem a árvore de espécie, então Stone, ela é próxima filogeneticamente de Doll, mas essa divergência teria acontecido há 450 mil anos atrás, mas também a gente vê que Stone, ela está próxima de Bighorn. Então, alguns indivíduos eles ficam próximos de Doll e alguns indivíduos eles ficam próximos de Bighorn. E nesse caso aqui, a divergência é mais recente, em torno de 200 mil anos atrás. Então, ela é mais recente porque provavelmente ela foi gerada por conta dessa hibridação entre Stone e Bighorn. E especificamente o sinal de Stone, né, a divergência de Stone, ela acontece há mais ou menos 80 mil anos atrás, de acordo com as estimativas que a gente obteve. Então, provavelmente a hibridação ocorreu entre 200 e 80 mil anos atrás, e esse sinal já acabou gerando um, essa mudança, né, do mitocondrial em Stone comparado com essa Stone aqui que tem o mitocondrial originário, digamos assim, de Tin Horn Sheep. Então, só para sumarizar essa parte aqui, a gente tem esses ancestrais entrando na América do Norte e depois a gente tem esse sinal de hibridação entre Stone e Bighorn Sheep. O dado anterior mostrou 60 mil anos atrás, e a gente vê que a divergência de Stone foi há 80 mil anos atrás, então um pouco similar ali. Então a gente tem esse sinal de hibridação no mitocondrial, então por conta disso a gente também queria verificar se o nuclear mostrava o mesmo tipo de sinal. E o nuclear aqui a gente especificamente separou entre Doll e Stone. Então a gente queria verificar se hibridação ocorreu entre Doll e Bighorn ou entre Doll e, entre Stone e Bighorn. Então, esse é o sinal, e especificamente aqui a gente usou análise de hibridação. Então, o D-Statistics, ele usa uma árvore de espécie conhecida, e aí ele estima introgressão entre pares, o que quer dizer que ele usa um padrão de Aba-Baba, onde A é ancestral e B é derivado. Então, Aba seria entre seria aba entre as espécies 2 e 3. Então a gente vê que um e 2 são próximas filogeneticamente, de acordo com a árvore de espécie, e a gente teria que 2 e 3 são próximas por conta de introgressão, baseada nesse padrão aqui. E baba seria entre um e 3. Então, derivado aqui, derivado ali, então por isso que tem esse sinal de introgressão. E claro, isso é baseado numa janela genômica, então a gente separa o genoma em diferentes janelas, diferentes com tamanhos específicos. E nessas janelas aí, cada uma das posições, a gente estima, ou o programa estima esses padrões de aba e baba, e aí depois gera uma estatística para dizer se existe o sinal de introgressão entre as espécies. Outra forma de estimar a hibridação é usando admixture graphs ou networks, que é basicamente tentando usar uma forma mais complexa de entender a história evolutiva. Então, a gente tem aqui que a gente tem a história evolutiva com as linhas sólidas, então seria a árvore de espécie. E depois a gente também leva em consideração os sinais de hibridação. Então, nesse caso aqui seria a linha que não é completa. Essa linha ela demonstraria sinais de hibridação e a gente pode ter uma porcentagem de quanto é compartilhado com diferentes espécies. Então, a gente teria que Wyoming aqui, por exemplo, teria compartilhado 70% do genoma com Yukon e 30% com Bighorn. Então, seria uma outra forma de visualizar a hibridação, de uma forma não tão tradicional, usando uma árvore filogenética, mas usando uma network que tenha mais complexidade. Então, para esse, primeiro eu estimei árvores filogenéticas, usando diferentes tamanhos de janelas, então separando o genoma em diferentes tamanhos, usando espaçamento entre essas janelas, usando diferentes combinações de indivíduos, e todos eles tiveram o mesmo tipo de padrão.
onde a gente tem que pelo menos 50% do genoma representa a árvore de espécie. Então, a gente tem que Stone e Doll, elas são próximas filogeneticamente, e Bighorn é mais distante. E depois a gente tem Snow e Domestic, ou a ovelha doméstica. Um, então, nesse caso aqui, a maior parte do genoma está representando a árvore de espécie. A gente também tem que a segunda mais comum, a segunda topologia mais comum, representa Stone e Bighorn sheep. Então, aqui representando aquele sinal de hibridação que a gente também tinha visto no mitogenoma. E a terceira mais comum seria Doll e Bighorn sheep. Então, esse padrão é a árvore de espécie e depois alguns padrões de hibridação potencialmente. Mas aí a gente precisava especificamente estimar a hibridação usando aqueles métodos que eu mencionei antes. Esse capítulo aqui ele já foi publicado na Molecular Ecology. Então, se vocês quiserem verificar isso depois ou me mandarem um e-mail para eu mandar. Mas a gente focou nessas diferentes partes do genoma e tentar estimar a história evolutiva. E com base nessas árvores, porque eram, acho que eram 10 mil ou 20 mil árvores, dependendo de como eu particionei o genoma, com base nessas árvores, a gente pode usar elas para estimar a network que eu mencionei antes. Esse programa aqui, o Philonet, ele faz isso. E ele, com base nessas árvores, ele estima se tem sinal de hibridação, porque ele considera hibridação enquanto ele está estimando, usando essas árvores. E nesse caso aqui, o que a gente observou é que, ó, claro que a maior parte do genoma de Stone, ele é compartilhado com Doll, porque, ó, claro, eles são subespécies da mesma espécies, os dois são Thinhorn, mas Stone também tem uma porcentagem do genoma, aproximadamente 29% dessas árvores, na verdade, né, que compartilham sinais com Bighorn sheep. Então, aqui mais uma vez mostrando que Stone e Bighorn hibridizaram no passado. Um, e daí, com os de statistics, como eu mencionei, a gente estima aqueles padrões de aba-baba para cada uma das janelas. Então, cada uma dessas janelas eu contei quantas delas representavam determinado relacionamento. E com isso a gente viu que 2.143 janelas no genoma representavam um sinal entre Stone e Bighorn, enquanto que entre Bighorn e Doll, só 600 dessas janelas representavam esse relacionamento. Então, um pouco menos do que o relacionamento entre Stone e Bighorn, o que faz sentido, e eu já vou mencionar por que que faz sentido, mas aqui, de novo, ressaltando, né, esse sinal entre Stone e Bighorn Sheep. Então, eu não sei por que que esse último aqui tá sem animação, porém, aqui só para concluir essa parte, né, do meu projeto, foi que a gente usou diferentes dados, se a gente contar ainda o mitogenoma do outro capítulo, mais um genoma nuclear desse capítulo, a gente obteve o mesmo padrão, então a maior parte do genoma, ele tem o sinal entre Doll e Stone aqui, como a árvore de espécie. A gente particionou o genoma em diferentes partes, a gente usou diferentes combinações de indivíduos e o mesmo padrão é observado. Porém, a gente tem essa origem complexa de Stone, onde a gente vê o sinal de hibridação com Bighorn Sheep. E a gente também tem um sinal menos frequente entre Bighorn e Doll. Então, e também entre Bighorn e a origem, né, de Thinhorn Sheep. E isso faria sentido no sentido de que se a gente olhar a distribuição geográfica deles, provavelmente existe um paper que é um dos meus preferidos de urso, o Kumar, de 2017, em que eles mencionam a probabilidade de que, por exemplo, quando a gente tem ursos polares e os ursos pardos, e a gente verifica que a gente tem sinais entre polar e o urso preto asiático, por exemplo, que no caso a gente teria que o urso pardo primeiro, ele, por exemplo, hibridizou com o polar e depois ele hibridizou com o asiático por conta da distribuição maior dele, né? E ele passou o sinal entre polar para o asiático. Então seria uma espécie intermediária em que o urso pardo hibridiza com o polar, depois hibridiza com o asiático e passa essa informação. Então talvez, quem sabe, esse aqui foi o mesmo caso em que Stone e Bighorn, então os ancestrais de Stone e Bighorn hibridizaram
e depois Stone hibridizou de novo com Doll aqui, ainda mais que eles têm essa distribuição que se sobrepõe. E aí teria passado esse sinal de Bighorn para Doll, então talvez por isso que o sinal é menos frequente. Mas a questão aqui também é que essas espécies elas experienciaram o último ciclo glacial de forma diferente, porque o que acontece é que Dall e Stone estão mais para o norte, então elas foram mais impactadas pela expansão, né, da glaciação, enquanto Bighorn se isolou mais ao sul, então não estava tão impactado por esse processo. E isso é importante porque eu vou agora mencionar sobre os fósseis. E aqui especificamente eu tinha as mesmas espécies contemporâneas, mas eu também incluí os dados fósseis para verificar se os fósseis conseguiam nos ajudar, né, a entender melhor esses sinais de hibridação. E especificamente, aqui eu usei dois indivíduos de espécies modernas, então a gente tinha Doll no Alaska e Northwest Territories, a gente tinha Stone aqui na Colômbia Britânica e a gente também tinha Bighorn em Alberta e Montana. Mas a gente também incluiu espécies fósseis, então a gente tinha espécies fósseis do Yukon, aqui só para exemplificar como que essas espécies deram, elas foram preservadas em um ambiente mais propício a manter os fósseis, comparado à do Wyoming. A do Wyoming é uma caverna que basicamente tem um buraco no chão, e os animais acabavam caindo nessa caverna e acabavam, né, decompondo e viraram fósseis eventualmente. Então, essa é a diferença entre as duas. Então, essa aqui é mais exposta ao ambiente, então mais fragmentado. Foi isso que a gente viu. E esses genomas do Yukon foram mais preservados e eles se manteram melhor e a gente conseguiu obter mais DNA deles, especificamente. E aqui a gente pode tentar traçar a história evolutiva e especificamente aonde esses fósseis se encontram. Então, como eu mencionei antes, a gente tem esse primeiro fóssil de carneiro entrando na América do Norte 700 mil anos atrás. Então, mais ou menos 1 milhão de anos atrás, a gente tinha esses indivíduos entrando na América do Norte. A gente tem hibridação acontecendo mais ou menos há 70 mil anos atrás. Ou entre 270 mil anos atrás, e a gente obteve fósseis de diferentes tempos geológicos. A gente tem o fóssil do Yukon há 50 mil anos atrás, a gente tem o fóssil do Wyoming, que estava acho que a caverna é de 40 a 20 mil anos atrás, então uma distribuição um pouco maior. A gente também teve fósseis do Yukon há 18 mil anos atrás, e uma coisa importante do 18 mil anos atrás, ou até 25 mil anos atrás, é que foi onde a gente teve a última glaciação máxima. Então, o que acontece é que vocês estão vendo aqui que a glaciação está diminuindo, expandindo, então permitindo que as espécies pudessem, né, ter mais ambiente, até que elas colidem, e aí não tem essa possibilidade das espécies passarem do norte para o sul por um tempo, que foi há 25 mil anos atrás. Então, a gente tem essa do Yukon que foi exposta a essa glaciação maior, e também a gente tem há 14 mil anos atrás, e essa última glaciação ela durou até 10 mil anos atrás. Então, e depois disso, o planeta começou a esquentar e essa glaciação foi diminuindo. Para esse aqui, a gente usou a análise de componentes principais e eu queria determinar conjuntos de espécies, verificar se os fósseis eram de fato, né, carneiros, determinar hibridação, e com isso a gente podia tentar determinar linhagens híbridas. Por exemplo, se a gente tem um cluster, a gente tem um conjunto aqui e outro conjunto ali, são diferentes espécies, mas daí a gente tem uma que fica entre esses dois conjuntos, então seria uma potencial linhagem híbrida. E eu menciono isso porque a gente viu isso com os fósseis. Eu usei diferentes tipos de filtragem, uma que era mais menos restrita, outra que era mais restrita com os dados, principalmente porque fósseis podem ter contaminação, pode ser fragmentado. Especificamente, a gente viu Stone e Doll aqui em cima, faz sentido porque elas são as duas subespécies de Thinhorn. A gente viu o Bighorn aqui embaixo, e especificamente quando a gente olha para os fósseis do Yukon estavam próximos de Doll e Stone, o que faz sentido, baseado na distribuição dessas espécies, desses espécimes. Elas foram datadas entre 50 e 15 mil anos atrás.
E o fóssil do Wyoming ficou entre Stone Doll e Bighorn. Aqui a gente tem Snow Sheep sendo bem diferente de todas essas. Essas aqui, elas estão na Ásia, né? Não na América do Norte. Então a gente tem aqui o Wyoming estava entre elas, então uma potencial linhagem híbrida. Enquanto se a gente usa filtros mais robustos, aqui só está meio invertido, mas aqui a gente tem Stone e Doll, depois a gente tem Bighorn aqui em cima e a gente tem Snow bem distante. E aí os fósseis eles estão ainda entre Bighorn e Thin Horn, mas eles estão mais próximos de Thin Horn. E esse sinal de Wyoming se perde um pouco, mas esse método de estimar esses conjuntos de espécies, o PCA, ele não leva em consideração a hibridação, então com isso eu fui e usei métodos mais específicos para hibridação, para verificar se existia a possibilidade de uma linhagem híbrida para o Wyoming e também para verificar se o Yukon tinha alguma relação com hibridação. Essa figura aqui é um pouco mais complexa, e é a mais complexa que eu tenho para mostrar agora. O que a gente tem esse Admixture Graph, que é essa network, que é um pouco mais complexo, que leva em consideração a hibridação, e a gente tem o de Statistics, que eu mencionei antes, que tem aqueles padrões de Abababa. O que eu usei aqui foi Snow Sheep, eu usei com uma espécie mais distinta, e aí depois a gente tem uma separação e a outra separação que leva para as espécies modernas e também para o que a gente chama de linhagem fantasma, um, que basicamente é aquela linhagem que a gente não tem registro. Então, se a gente não tem fósseis para essa linhagem, por exemplo, e depois a gente tinha a linhagem que leva para Doll e Stone, Yukon, porque ela é próxima filogeneticamente de Doll e Stone, e depois a gente tinha que Bighorn e Wyoming seriam próximas filogeneticamente. Isso foi estimado com outro programa. E o de Statistics, um problema dele é que ele não leva em consideração as espécies fantasmas, então essas espécies que não foram obtidas, né, podendo ser um fóssil. Então, com base nisso, a gente tentou estimar as relações entre as diferentes espécies, e nesse caso aqui, o que eu verifiquei de novo é que Stone, claro, segue tendo maior genética compartilhada com Doll, né, com Thin Sheep, mas também tem aquela porcentagem de 29 ou 26% com Bighorn. E esse sinal é obtido no D-Statistics, a gente viu o sinal bidirecional entre Stone e Bighorn Sheep ali. A outra coisa que a gente viu é que a espécie o espécime, o fóssil de Wyoming, tem sinal com Bighorn, mas também tem esse sinal com essa linhagem fantasma. De novo, de Statistics ele não consegue estimar isso, então o que a gente viu ao invés disso foi que o Wyoming tinha sinal com Yukon, então os fósseis de Yukon e de Stone, mas a distribuição não faria muito sentido, então talvez seja porque a gente está faltando algum tipo de espécime. Outro sinal que a gente viu foi entre Yukon e essa linhagem fantasma de mais ou menos 30% e 60% vindo, né, desse ramo aqui de Tin Horn. Então, de novo, esse sinal com a linhagem fantasma. Então, alguma coisa estava faltando de novo. E outro sinal que a gente obteve é que a espécie contemporânea de Doll, claro, a maior parte vem de Tin Horn, porque faz sentido, porque é uma subespécie de Tin Horn Sheep, mas também tem uma porcentagem com essa linhagem fantasma, o que faz com que o resultado seja um pouquinho mais confiável, porque se fosse só os fósseis com essa linhagem fantasma, talvez seja só por conta de contaminação ou fragmentação, alguma coisa que gerou esse sinal nos genomas, mas como a gente também tem o sinal com a espécie contemporânea, esse sinal é um pouquinho mais plausível. E no D-Statistics, o que a gente observa é que Doll e o Yukon, ou Stone e o Yukon, têm esse sinal de hibridação também. Eu tenho uma outra figura que resume isso aqui um pouquinho melhor, porque essa aqui é um pouco mais complexa, mas é que a gente vê que tem vários sinais de hibridação entre as diferentes espécies ou fósseis, e que especificamente Stone e Bighorn, eles têm esse sinal forte de hibridação, e eu estou quase finalizando. Mas esse estudo aqui foi o primeiro usando fósseis do Pleistocene. A gente obteve sinais de hibridação entre Stone e Bighorn Sheep. A gente também viu que Wyoming pode ser essa potencial linhagem híbrida entre Thin Horn e Bighorn Sheep, mas especificamente que teria alguma relação com uma linhagem fantasma. A gente também viu que a gente está faltando nesses fósseis que provavelmente são anteriores à hibridação que ocorreu entre Stone e Bighorn. Então a gente precisaria tentar obter DNA para mais espécies.
e a gente tem os fósseis do Yukon como representantes de Tinhorn. Então, só para sumarizar aqui, as observações finais que eu tenho é que a gente tem essa relação que a gente tem espécies distintas, a gente tem o Bighorn e o Thinhorn Sheep, e Thinhorn Sheep inclui a Doll and Stone, mas agora a gente também incluiu fósseis do Yukon, que são próximas a essas espécies aqui, e faz sentido com a distribuição geográfica delas. A gente também tem que o fóssil de Wyoming é próximo de Bighorn, também faz sentido com a distribuição geográfica, mas a gente está agora faltando algumas linhagens que nos ajudariam a entender melhor a relação dessas espécies. Com isso, eu só queria mostrar aqui para vocês algumas fotos lindas dessas espécies, que eu pude ir no Yukon também, que é um território daqui do Canadá. E aí a gente viu amizades improváveis entre Brown Squirrel e a Sheep. Esses bichinhos estavam lá pegando o pelo da Chips para fazer Ele ninho, eu usa acredito. muito. Então, muito, muito legal. E então, com isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa palestra e que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre Sheep e tenham gostado. Obrigada. Muito obrigada, Sara. Muito interessante. Parabéns pela palestra. Eu vou parar de gravar e a gente começa as perguntas, tá? Perfeito. Obrigada.